Meu nome é Newton Schmidt Matsumoto, engenheiro agrônomo formado pela Exalc em 85 e trabalho com uva desde criança, mas como consultor há 31 anos aqui no Vale de São Francisco. Gostaria de agradecer ao Dr. Aqua pelo convite e vamos falar hoje sobre manejo nutricional e vigor relacionado ao controle fitossanitário. E uma das coisas que as pessoas esquecem é que o controle fitossanitário ele não é só produto. Tá? O produto pode ter sua eficiência, mas o que vem antes da aplicação do produto é muitas vezes mais importante do que o próprio produto. Além dessa questão da eficiência de aplicação. E um dos pontos, a gente como podemos ver aqui, tá? É que quando você tem uma massa foliar excessiva, o produto não consegue ser eficiente. Tá? Então aqui, por exemplo, nós temos em torno de 1,5 camadas de folha. Se você trabalhar com várias camadas de folha, você não consegue atingir eficientemente os produtos, mesmo que você tenha o melhor equipamento do mundo. E a questão é, como é que eu posso controlar a massa foliar no primeiro semestre? Então a recomendação que nós fazemos é que no primeiro semestre você tenha de 1,5 a 1 camada de folha por metro quadrado, que você não tenha sobreposição de folha. Então algum pouco aqui que entrou de ferrugem, você pode ver que ele só tem aqui, tá? Na segunda camada de folha, só tem aqui em cima, tá? Embaixo você não tem o problema de doença. E o que acontece? As pessoas falam, como é que eu controlo isso? E o grande problema desse controle é que depende muito, em primeiro lugar, depende muito do tamanho da folha. Por exemplo, eu tenho uma folha aqui que eu tenho menos de 1 palmo. Tá? E essa relação de diâmetro de folha, ela tem uma relação direta com o porta-enxerto e nutrição. Então, e aí, uma das preocupações minhas é exatamente cada vez mais as pessoas utilizando porta-enxertos mais vigorosos, tá? E utilizando adensamento. Tá? Então você pega um cavalo SO4, 572, né? 766, 313, são cavalos muito fortes. E você adensa ainda esses porta-enxertos, você tem folhas grandes, tá? 313 tem uma folha um pouco menor, mas 572 e SO4 tem folhas grandes. Esse aqui no caso é um Paulsen, então Paulsen tem folhas pequenas. Então se eu colocar o mesmo número de folhas, tá? Mudando de cavalo, ele vai mudar de adensamento foliar. E isso às vezes é uma coisa que as pessoas não levam em consideração na escolha da combinação da variedade com o porta-enxerto. Por exemplo, tem variedades que a folha já é pequena naturalmente. Então você pode ter um porta-enxerto mais vigoroso que a folha não vai ficar tão grande. E também outra questão é o que? O adensamento. Tá? Quanto mais adensado, mais vigoroso vai ser a planta. E às vezes mesmo sem que haja aporte de nitrogênio. Tá? Por quê? Porque a absorção de nitrogênio depende muito do porta-enxerto. Então se eu tenho um porta-enxerto redutor de vigor, ele tem dificuldade de absorver nitrogênio. Enquanto eu tenho um porta-enxerto vigoroso, ele pode ter pouquinho de nitrogênio e absorver muito, tudo que tem. E aí, o que acontece nesse primeiro semestre? Né? E eu ouvi muito as pessoas dizerem que teve problema com abortamento excessivo, com míldio, em Vitória que tinha uma certa tolerância. Né? Então, primeiro começou a se dizer que quebrou a resistência da Vitória. Não, o que aconteceu no fato é que surgiu raça nova de míldio adaptada à Vitória. Mas ele, ainda assim a Vitória é mais tolerante do que outras variedades como Itália, Crimson, por exemplo, a RA15 é bem mais sensível a míldio. Mas por que entrou tanto míldio em Vitória? Para mim, o principal motivo é excesso de massa foliar e excesso de vigor, né, causada principalmente pelo adensamento e, como se diz, e pelo porta-enxerto vigoroso. Então eu acho que as pessoas precisam repensar esse modelo de produção, né, em relação a só querer ganhar vigor.
Porque do ponto de vista de controle fitossanitário, a gente sempre vai estar dividido em duas partes. Uma é quando você está empurrando a planta, vigor vegetativo. Tudo que implica em vigor vegetativo, tá, é prejudicial ao controle fitossanitário. Você está favorecendo a doença. Toda vez que você inverte o dreno, quer dizer, cessa o vigor vegetativo, tá, você está favorecendo o controle de doença. Isso basicamente ocorre por quê? Porque para o mecanismo de defesa, você ativa o quê? Principalmente começa no ácido químico, fenilalanina, aí depois as fitoalexinas. Então essa rota da defesa é o que aumenta o pegamento, aumenta a coloração, aumenta a Brix e aumenta a defesa. E o caminho contrário é o caminho da vegetação, que favorece a massa foliar e favorece também a incidência maior de doença e também de abortamento. Então eu acho que precisa se repensar nesse balanço nutricional entre vigor vegetativo e vigor produtivo, porque o que interessa para a gente, afinal das contas, é produzir uva e não produzir folha. Tá? Então eu acho que esse é um tema que eu aconselho vocês a repensarem, rediscutirem, para que a gente tenha menos problemas nos próximos anos.